Boa noite, meus colegas. Seguinte, a princípio eu gostaria de pedir desculpa pela minha ausência no grupo desde o início da semana. Logo eu que fui uma das grandes que super, como é que eu posso dizer, botei empenho na criação desse grupo, porque vai nos ajudar em muitos aspectos. Porém, eu me comprometi em explicar o primeiro assunto. Eu peço desculpa por não ter comparecido ontem. É porque a gente não imagina das coisas que estão por acontecer, né? Pois bem, nesse momento inicial, eu vou tentar resumir alguns conceitos que a gente aprendeu, ou pelo menos era para ter aprendido no primeiro semestre, em questão da própria teoria em si. Eu vou gravar, vai ser por meio de áudios. Perdoe meu sotaque meio esquisito, mas é que é assim mesmo, viu? Mas vamos fazer o seguinte: vai ser por meio de uma conversa, só que depois vai ser dividido em 3 momentos. Primeiro eu vou jogando os áudios. Eu espero que vocês escutem minha voz belíssima, só que não. Mas a gente tenta, né? Depois, tudo que eu for falando vai ser discutido e depois apresentado por meio de um mapa mental que eu criei. Tipo, só os conceitos chaves, entendeu? Aí depois eu vou colocar algumas atividades que eu acho interessante a gente tirar um tempinho depois para resolver, que as atividades foram tiradas do livro de exercícios do Burbiumbedi, que é um dos livros de teoria que a gente vai usar bastante durante a licenciatura. E é interessante a gente tê-lo em nossas mãos, né? Seja ele por meio de um livro físico ou do meio digital. Inclusive, ele já foi postado, o PDF dele aqui no grupo. Aconselho que nas horas vagas a gente dê uma lidazinha, né? É interessante. Pois bem, olha, vamos revisar os conceitos iniciais. O primeiro questionamento que a gente faz diante da música em si, a gente auto se pergunta: o que é a música? O que realmente ela é? Tem alguma definição fundamentada, escrita? Pelo menos eu como ser humano, eu considero a música como algo que a gente pode ouvir, sentir e tocar ao mesmo tempo. Só que, de acordo com o Burmilbedi, tem uma definição que se diz que a música nada mais é do que a combinação de ritmo, harmonia e melodia, de forma tão agradável que soa bem para os nossos ouvidos. Ou seja, a música em si, ela é a própria organização do som com o silêncio, porque o silêncio não deixa de ser um som. Aí a gente se pergunta, beleza, se a música ela é isso aí, ela é dividida. A cada tópico existe um subtópico, que nada mais é do que a estrutura que compõe a música, que ela se divide em 3: a harmonia, a melodia e o ritmo. Aí eu vou dar uma pequena demonstração do que seria o significado de harmonia. A harmonia basicamente é o quê? É a combinação de 2 ou mais sons produzidos ao mesmo tempo. Digamos que, levando para o lado musical, é o próprio acorde. Então, o acorde é formado por 2 ou mais notas, ou seja, é uma harmonia musical. Aí existe também a melodia, que o que é a melodia? É a combinação
sequenciada de várias notas, de forma organizada e ritmada, que já leva em própria consideração o ritmo, que é o quê? É a duração de cada som. Ou seja, é o tempo que cada nota ela prevalece no intervalo de tempo. Ou seja, traduzindo para as palavras básicas, é quanto tempo dura cada parte da melodia. Aí a gente se pega, beleza, se existe música, existe som, que nada mais é do que som. Existem os elementos que compõem a palavra som, que se divide no campo da música em 5. A densidade, que nada mais é do que os sons simultâneos, ou seja, os vários sons que são empregados. O timbre, que é a questão da fonte sonora, ou seja, pode ter o timbre instrumental e o timbre vocal, que é o que vai definir que fonte foi usada para produzir aquele som. Como, por exemplo, um cantor cantando. O timbre é a própria voz dele. Um violão tocando. A fonte sonora é o violão.